Hi guys, I'm here to tell you a true story. Tô aqui para contar para vocês uma história verdadeira. Antes de eu nascer, a minha mãe teve outro filho. E infelizmente eu não o conheci, ele faleceu antes de eu nascer, com 6 anos de idade. O meu pai, ele lutou muito pela saúde do meu irmão, para que ele se curasse de um problema, né? Mas infelizmente ele lutou bastante, mas não conseguiu. A partir daí, do falecimento desse irmão, a minha mãe, que nasceu em família espírita, acreditava muito nessa comunicação de filhos com os pais, com as mães, enfim. E ela resolveu começar a ir para Uberaba. Naquela época, década de 60, o Chico Xavier já era mega conhecido e respeitado. E ele ficava em Uberaba, né, principalmente. E ela começou a ir para lá toda semana por anos. Até que foi ficando próxima de Chico e chegou até ajudá-lo no virar dos papéis para ele poder psicografar. Nesse inteirinho dessa fase, a minha mãe, ela engravidou algumas vezes, entretanto ela não conseguia, não sei se por uma lembrança muito triste, né, da história do meu irmão, segurar essa gestação. Mas claro que isso é um assunto particular, né, e ela não abriu isso para o Chico. Mas eles conversavam bastante. Aí um belo dia, o Chico chamou minha mãe, tá? E falou assim: Lourdes, eu preciso ter uma conversinha com você. O seu filho, ele não vai dar comunicação. Mas entenda que ele está muito bem, muito bem. E ele precisa seguir em frente, assim como você precisa seguir em frente. Então, meus mentores aqui, os irmãos que nos acompanham sempre, pediram para eu te dar esse aconselhamento. Você tem que deixar o seu filho seguir em frente e ajudar a sua filha a vir. Ela está tentando, ela ainda não conseguiu. Ele não sabia da dificuldade dela em segurar as gestações, né? E você tem que ajudá-la. Isso está dificultando um pouco. A partir daí, a minha mãe conseguiu segurar a gestação. E eu nasci. Absurdamente com 5 quilos. Né? Com um cabelo enorme, assim, que minha mãe dizia que era aqui no queixo. Incrível. Eu era a sensação da maternidade. Ainda mais levando em consideração que minha mãe era pequenininha. Enfim. Desde a minha infância, o Chico me mandava livros de presente. Eu já mostrei aqui hoje uma dedicatória que ele costumava fazer para mim, com o meu tio para sobrinha. Eu achava isso de uma delicadeza, adorava. E a minha mãe, como era aquela muvuca lá em Uberaba, daquele monte de gente, né, que ia ver o Chico toda semana, ela esperou eu crescer um pouco para me levar lá, para ele me conhecer, né, pessoalmente. Então, com uns 10, 12 anos é que eu fui. E o dia que ele me viu foi aqui nesse dia, ó,
que tinha essa história do abacateiro. Aqui nesse lugar, pertinho de onde eles colocaram essa mesa para o Chico, tinha um abacateiro, sabe? E as pessoas faziam fila para chegar até ele para receber um pacote de pão e um dinheirinho que ele dava para as pessoas, tá? Só que para chegar até aqui, tinha que passar por um monte de casinhas, sabe? Numa calçada. Então, digamos, todo mundo fazia esse caminho. E eu não sabia nem onde ir com tanta gente. E eu encostei numa parede dessas casas e fiquei ali esperando essa história aqui do abacateiro terminar para ele poder voltar por ali, né? Demorou. E aí depois, quando ele fosse sair dali, ele tinha que passar por aquelas casinhas, sabe? E eu tava ali encostada, nem tava com os meus pais perto de mim. Vocês não vão acreditar como é que foi. Ele veio vindo e aquele mundão de gente atrás dele, os mais próximos tentando conter as pessoas, enfim, né? Ao redor dele. E eu encostada ali, no meio daquele mundão de gente, ele para assim na minha frente. Foi inacreditável esse momento. Ele para na minha frente, olha para mim e fala assim: até que enfim que eu vou te conhecer, né, Denise? Até que enfim que sua mãe trouxe você. E que tá tudo bem. E que você vai trabalhar com livros. E vai ser muito feliz na sua história, na sua jornada. Eu fiquei besta. E eu adorava ler porque ele foi intuindo isso em mim desde a minha infância, né? Eu falei, nossa, cara, como é que ele sabe que sou eu, né? Assim, no meio dessa multidão. E ó, vou te falar. A energia do Chico, chegando perto da gente, era universal. Era uma bondade pura. Você sentia uma energia, uma luz tão forte que partia dele. Nossa, só de chegar perto da gente, a gente se sentia bem, tá? Então, ele modificou a história de vida da minha mãe. Ele ajudou a iluminar o caminho do meu pai e do meu irmão. Meu pai sofreu muito também com a partida do meu irmão. E ele me ajudou culturalmente a entender muita coisa desde a minha infância. E até quando ele viveu, a gente teve sempre algum contato com ele. Então, olha, eu sou muito grata mesmo. E tenho certeza que tem certos aprendizados na vida que a gente nunca vai esquecer. E a presença do Chico Xavier na minha vida é uma delas. Não tem como esquecer. Ele é magnífico. Ele deixou um legado maravilhoso de mais de 400 livros. É de tirar o chapéu, né, gente? Então, eu queria contar essa história para vocês, dizendo que tem mais histórias para contar e vocês vão achar incrível. Obrigada, viu, gente? Beijo.